Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração essa noite, amém? Nessa noite ainda não, já é nessa manhã, né? Já tem 15 minutinhos, né, do sábado. Sei que o povo está com sono, é assim mesmo, irmão. Vigília é desafio, não é? Vigília é esforço, e a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então faz uma forcinha aí, vaso, em nome de Jesus, amém? Eu estou com uma tarefa aqui bem árdua, porque a palavra ministrada aqui desde o início tem sido algo poderoso. Deus tem usado o Senhor, né? Os seus servos, o Senhor tem usado os seus servos assim de forma poderosa nessa noite. E eu quero me contextualizar a isso tudo. Foi ministrado, não é? Pelo nosso irmão Ricardo, não é isso? No capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 12, quando diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. O mandamento do Senhor é que nós nos amemos, não é isso? Depois foi ministrado a respeito de propósito, não é verdade? Recebemos uma ministração aqui falando a respeito de oração, clamor, busca. E eu quero, aqui no Evangelho de João, como nós recebemos a ministração aqui do irmão Ricardo, eu vou voltar uma paginazinha no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Muito nós temos visto os crentes na face da terra buscando serem identificados de alguma maneira, não é? Aqueles que creem, aqueles que têm uma fé. E quando eu falo crer, eu não estou falando necessariamente em Cristo. Existem várias formas de crer. Existem as religiões, não é, orientais e tantas por aí. E se busca sempre uma forma de se identificar no seu segmento religioso. A gente olha aquela pessoa lá que rapou a cabeça, carequinha, usando um manto, não é, salmão, a gente consegue identificar de um segmento. Nós olhamos para alguém usando, não é, usando um quipá, identificamos de um outro segmento. Nós vemos alguns de terno e gravata, já identificamos um terceiro segmento. A pergunta é: como é que Deus quer que os seus servos sejam identificados no mundo? Nós temos aquela tendência de criar um padrão para o segmento. Isso é da natureza humana. Nós criamos um padrão. Alguns segmentos usam, não é, de um roupão, como o médico usa aquele jaleco, e a gente identifica que é um segmento. Como Deus espera que nós sejamos identificados ao mundo? E o texto diz assim no Evangelho segundo João. Ora, tem sido falado do amor desde o início dessa vigília. E Jesus Cristo agora, no Evangelho segundo João, capítulo 13, e o versículo 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, parafraseando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Parece uma redundância, né? Mas agora o 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como nós seremos conhecidos no mundo como servos e discípulos de Jesus? Não é por orar nas praças, não é por levantar as mãos, não é pela vestimenta. Como definitivamente o mundo vai nos conhecer como discípulos de Jesus? Quando nós aprendermos a amarmos uns aos outros. E nós estamos devendo isso para o Senhor. Porque
existem igrejas que não falam com igrejas, pastores que não se dão com pastores, crentes que não se dão com crentes. O Senhor Jesus está dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vós vos amardes uns aos outros. Nós falamos muito, queridos, falamos muito a respeito de santidade, e não falamos nada a respeito de comunhão. Chegamos numa igreja, tem gente lá com um certificado até de querubim ungido, é teólogo acima de todos os teólogos, tem anel em todos os dedos, e não tem comunhão, não é discípulo. Jesus está nos ensinando a sermos discípulos e exemplo ao mundo, quando nós aprendermos a amarmos uns aos outros. O Senhor tem me direcionado nessa noite a falar com esse peso, porque eu quero me reportar lá ao profeta Isaías, capítulo 61. Nós, em muitos casos, nós achamos que vivemos numa meritocracia, e não é meritocracia. As pessoas acham que, no geral, numa teologia muito, mas muito obsoleta, que Deus vai fazer através dos nossos méritos. Nós não temos mérito, tudo é pela graça, tudo é dado sem termos merecimento. Agora, o Senhor espera de nós um comportamento, o Senhor espera de nós uma postura, para que o mundo nos olhe e nos vejam como discípulos. Começamos amando-nos uns aos outros, e não nos excluindo, e não criando partidarismo, e não criando denominacionalismo, mas nos amando uns aos outros. O Senhor espera um comportamento meu e teu. Nós achamos que é por muito orar, e não é. Não estou dizendo que não tenha valor a oração, isso é pessoal, é para mim. Não estou falando que jejuar é ruim, não, é muito bom, mas é para mim. O que Deus está esperando da igreja é um comportamento que seja relevante ao mundo. Isaías capítulo 61, a palavra diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E se o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, haverá um comportamento para o mundo ver. O problema é que nós temos comportamento para a igreja ver. Nós sapateamos, rodopiamos, dançamos para a igreja ver. Mas o que o Senhor espera de nós é que o mundo veja que nós temos amor uns para com os outros, e nós não estamos tendo amor uns para com os outros. Ora, eu me encontro com um crente dentro da igreja, Pai do Senhor, pastor, eu me encontro com um crente no mundo, o Senhor nem olha na minha cara. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me corrigir. Deus está esperando um comportamento da igreja para fora. Nós temos um comportamento muito santo para dentro. Deus está esperando um comportamento relevante para fora. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, em grego evangelho. Me ungiu para pregar boas novas. E a quem? Aos quebrantados. Aquela macumbeira que está chorando, precisando de um consolo, a ela é a relevância do homem e da mulher de Deus. Pregarmos para crente é uma maravilha, mamão com açúcar, porque os crentes vão sempre concordar, vão sempre bater palma, vão sempre elogiar. E o texto continua dizendo: para pregarmos as boas novas aos quebrantados. E diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. E diz mais: a proclamar libertação aos cativos. Entende que não é nada para dentro da igreja, é tudo para fora da igreja? O texto continua dizendo da seguinte forma:
e a pôr em liberdade os algemados. Veja, queridos, sempre para fora. Se o Espírito do Senhor está sobre nós, ação para fora. E agora o versículo 2 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Nós estamos consolando alguém? Nós estamos buscando o tempo todo ser consolados? Nós vivemos o tempo todo chorando? Ora, Deus quer que nós engolamos nosso choro e vamos consolar quem de fato está precisando, se o Espírito do Senhor está sobre nós. O texto continua dizendo assim, versículo 3: a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Quem está de luto está realmente precisando de consolo, sim ou não? Alguém morreu, o choro é grande, é inconsolável a situação. Nós encontramos pessoas ao nosso redor inconsoláveis. Tem gente no seu bairro, tem vizinhos seus, tem amigos no trabalho, na escola tem alguém que está inconsolável. Pois é, o tempo todo a palavra do Senhor é para fora. E o texto diz assim: a pôr sobre os que em Sião estão de luto, coroa em vez de cinzas. Em vez da gente ficar se lamuriando com o choro da pessoa, colocar uma coroa, colocando essa pessoa acima de você, porque só quem tem coroa é rei, é rainha. Nós colocamos o tempo todo as pessoas abaixo de nós por causa do nosso egocentrismo, nos achando superiores. Se o Espírito do Senhor está sobre nós, nós vamos colocar sobre a vida daquela pessoa que está de luto uma coroa. Olha, você é grande, você é forte, você pode, você consegue, você vai romper e vai se superar. O texto não acaba aí não. O texto diz assim: para que essas pessoas que estão de luto, nós vamos derramar um óleo de alegria ao invés de pranto. Nós vamos levar alegria àqueles que estão em depressão e tristeza, de luto. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Eu acho que nós podemos ser melhores. Desculpa, eu me incluo nisso. Eu acho que nós podemos ser melhores. Nós podemos melhorar sim, se nós pararmos de olhar um pouquinho para o nosso próprio umbigo. O texto continua dizendo, queridos: óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Entende o que eu e você representamos para esse mundo? Entende o que eu e você somos para esse mundo? Como é que Deus quer que eles vejam os seus discípulos? Que em nós haja amor. Que em nós haja amor. Aonde está o amor do crente? Aonde está o amor da igreja? Nós estamos vivendo uma época tão exclusivista que não queremos ter trabalho com as pessoas. Nós queremos que as pessoas já venham para a igreja crentes. Nós não queremos aceitar um mundano aceitando Jesus. E eu vou explicar por quê. Porque o mundano aceitando Jesus vai vir falando palavrão, sim ou não? Vai vir ou não vai vir falando palavrão? Vai vir sem camisa de bermuda para a igreja? Vai vir às vezes alcoolizado, sim ou não? Vai vir com um cigarro de maconha para fumar depois, sim ou não? Com umas pedrinhas de crack no bolso, vai vir assim, sim ou não? A pergunta é: nós estamos dispostos a suportar a fraqueza do fraco? Nós vivemos um evangelho em que nós queremos que as pessoas venham prontas, e nós não queremos preparar essas pessoas a partir do nosso testemunho. Nós não estamos indo bem, mas mesmo assim Deus está tendo misericórdia, que está salvando um outro. Mas pensa se nós fizéssemos como a palavra diz, como seria esse Brasil? Se nós estamos agradecendo a Deus que somos quase a metade crentes, o Brasil todo já seria crente. E esse país não teria mais senhora, seria o Senhor dos exércitos, o Senhor dessa nação. E feliz seria essa nação.
nós estamos andando em passos lentos, vagarosos e à pressa. O texto termina aí? Não. O texto diz assim, que nós colocamos sobre essas pessoas que estão de luto vestes de louvor. Nós vamos ensinar elas a adorar. No luto delas, sim, no luto delas, elas vão aprender a adorar. E o texto diz, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora o versículo 6 diz assim, nós queremos ser reconhecidos como sacerdotes nesse mundo, só seremos se representarmos isso ao mundo, porque agora o 6 diz assim, e vós que estão obedecendo, diz assim, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, a partir desse comportamento perante a sociedade. E vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E agora o 7 diz, em lugar da vossa vergonha, trarei dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Sabe quando é que a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida? Quando nós aprendermos a sairmos das quatro paredes e prestar um serviço de relevância para o Senhor no meio da sociedade. O povo só vai reconhecer eu e você como sacerdote se a gente for consolar os que estão chorando, se a gente for libertar os que estão presos, os que estão algemados, os que estão de luto. Nós vamos derramar o óleo de alegria sobre eles, ensiná-los a adorar e louvar o Senhor. Assim a sociedade vai reconhecer que eu e você somos discípulos de Jesus. Precisamos rever conceitos. Precisamos rever conceitos para que o Senhor venha se manifestar nesse tempo. O Senhor tem algo para realizar na nossa geração. Mas se nós não quisermos, Ele é capaz de esperar a próxima geração. Deus tem tempo. Quem não tem tempo somos nós. E pensa que nós estamos perdendo muito tempo com muita coisa. Nós não temos tempo. E o tempo para nós está se findando. Que nós possamos meditar sobre isso. Que nós possamos trazer pelo menos uma pessoa no domingo para a igreja. Eu não estou falando só daqui da igreja, aonde você serve. Eu sei que você pode levar uma pessoa, sim ou não? Você pode ou não pode? O problema é que a gente só leva quando alguém pressiona. A gente não faz isso por espontaneidade. Só quando alguém cobra, quando o pastor cobra, quando o pastor estabelece uma meta. Isso não é algo do coração. Por quê? Porque está faltando amor. Está faltando amor. Infelizmente nós queremos uma igreja tranquila. Nós não queremos um papudinho sentado lá atrás gritando lá. Nós não queremos. Nós queremos uma igreja familiar. Nós queremos a igreja sossegada como está. Nós não queremos uma igreja meio alvoroçada com pessoas do mundo lá conversando. E a gente tendo aqui que suportar aquela conversa até essas pessoas se converterem. A gente não quer uma igreja, nós queremos uma igreja monopolizada dentro do nosso conceito familiar. A gente não quer ser incomodado por ninguém. E agora, essa gente vai aceitar Jesus aonde? Se nós não cedermos espaço para essas pessoas virem, ouvirem a palavra, aprenderem com o nosso comportamento e receberem nosso amor. Precisamos rever conceito, queridos. Pode me ajudar, querido? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Pode ficar de pé, queridos. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, mas se não der, eita Deus, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se não fizer, a igreja, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será. Pai bendito, Pai amado, estamos assim na Tua presença nessa noite, Senhor.